Principal evento anual da direita brasileira, a CEPAC, encerrada neste domingo em Balneário Camboriú, teve como maior saldo político, diz a Folha de São Paulo, Fábio Zanini, grande Fábio Zanini, a quem eu mando um abraço, teve como maior saldo político o reforço da estratégia dos bolsonaristas de enfrentar o poder judiciário. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro tem seguido a mesma trilha aberta pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Lava Jato. Vocês se lembram que o Lula era pule de 10 que o Lula não poderia ser candidato em 2018. Ele foi condenado, foi preso e mesmo assim manteve a pré-candidatura, até quando não podia mais. Até que um dia o Haddad foi visitá-lo na cela e saiu de lá como o substituto de Lula. Vocês se lembram que na campanha daquele ano, na televisão, o Haddad aparecia com uma máscara do Lula? Aí ele tirava a máscara, era o Lula com a máscara, tirava a máscara, era o Haddad. A intenção era passar para a sociedade a seguinte mensagem: olha, o Lula foi até onde deu, até onde a legislação permitiu. Quando não permitiu mais, porque ele, Lula, estou aqui manifestando a versão petista, certo? Quando ele, Lula, se viu sem saída, encalacrado por uma perseguição judicial, ele escolheu o Haddad. Mas o Haddad não é nada mais do que o substituto do Lula. O candidato moral é o Lula. Ele só não está na cédula porque a justiça não deixou. Então, se você vota no Haddad, você vota no Lula. Essa foi a tese petista para a campanha de 2018, que, aliás, diga-se de passagem, não colou, porque quem ganhou a eleição foi o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está seguindo exatamente a mesma trilha. Ele não está preso, evidentemente, não foi condenado, não tem trânsito em julgado contra o Bolsonaro, mas ele está inelegível por abusar de meios de comunicação durante a campanha eleitoral, por aquele episódio em que, em agosto de 22, ele chama para o Palácio da Alvorada os embaixadores do mundo inteiro e com transmissão oficial da TV Brasil, ele disse que ninguém devia acreditar nas urnas eletrônicas, que a eleição brasileira era cartas marcadas, que aqui não existia democracia, etc. e tal. Ele foi considerado inelegível, ele não pode disputar a eleição de 2026. Ainda cabe recurso, mas ele está inelegível, certo? Bom, ele se diz vítima de uma perseguição judicial, assim como o Lula dizia lá em 2018, e que ele continua sendo candidato, porque ele acredita na possibilidade de reverter essa decisão na justiça eleitoral, assim como o Lula dizia em 2018. Agora, no fim de semana em Santa Catarina, essa tese de que o Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição judicial foi encampada pelo presidente da Argentina, Javier Milei, que pela primeira vez, desde que pisou em solo brasileiro, ou melhor, que pela primeira vez, desde que se elegeu presidente, pisou em solo brasileiro para falar isso aí que vocês vão ouvir agora. La historia demuestra que los mismos que se llenan la boca hablando de la democracia, de pluralismo y de opresión son los que están dispuestos a torcer las reglas e inclusive interrumpir el orden constitucional para trincherarse en el palacio cuando el pueblo reclama un cambio. Miren lo que pasó en Venezuela, que ya no queda un solo gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil. Cada vez es más frecuente escuchar cómo en países que uno creía respetaban los principios básicos de la democracia se cometen aberraciones en materia de libertad de expresión y censura. Son cosas que parecen lejanas o abstractas, pero cada uno mira lo que lamentablemente empieza a ocurrir hoy aquí en Brasil, lo piensa dos veces. Esse é o presidente da Argentina, Javier Milei. O presidente Bolsonaro, em uma de suas falas no evento, se mostrou confiante em reverter a inelegibilidade decidida pela Justiça Eleitoral, apostando na mudança de composição da corte. Ele disse o seguinte: a composição do TSE já mudou. Se tivermos, saiu o Alexandre de Moraes, vocês se lembram, né? A presidente agora é a Carmen Lúcia, entrou o André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o governo dele. Voltando para o que disse o Bolsonaro. A composição do TSE já mudou. Se tivermos uma grande bancada em 2026, pode ter certeza que a gente faz pelo parlamento, não por uma canetada. Uma história melhor para todos nós. E aqui ele está se referindo à ideia de anistia para ele e para os condenados no dia 8 de janeiro, para aqueles que tentaram um golpe de Estado no Brasil, segundo o Supremo Tribunal Federal.
Afinal de contas, as pessoas estão sendo condenadas pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, por engedrarem contra a democracia. Mas o presidente da República acredita que pode passar pelo Congresso Nacional uma anistia para ele, para os condenados em 8 de janeiro, e assim ele poderia concorrer à presidência em 2026. Bom, depois de tudo que aconteceu, né, nunca diga nunca. Mas ele tem outro problema, aliás, ele tem outros problemas para além dessa inelegibilidade na Justiça Eleitoral. A Polícia Federal diz que o ex-presidente Bolsonaro sabia da tentativa da venda do conjunto de joias Ouro Rosé em leilão que ocorreria em 8 de fevereiro de 2023 em uma loja dos Estados Unidos. Segundo o relatório produzido pelo órgão, isso ficou evidente numa troca de mensagens entre Bolsonaro e seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid, em que este, Mauro Cid, manda um link de um leilão e o ex-presidente responde selva. É aquela expressão que eles usam nas Forças Armadas, selva. O órgão relatou também que durante a sua análise do celular de Bolsonaro foram encontrados cookies e históricos de navegação da página da empresa Fortuna Auction, que vem a ser a responsável pelo leilão. Os cookies são arquivos que são trocados entre uma página web e o navegador para facilitar o acesso e trocas de outras informações. O kit Rosé, segundo a Polícia Federal, é composto por um conjunto de itens masculinos da marca Chopard, contendo uma caneta, um anel, um par de abotoaduras, um rosário árabe e um relógio, recebidos pelo então ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque em outubro de 2021. A análise dos dados coletados pela Polícia Federal no telefone celular de Mauro Cid revelou que o kit foi levado do país no final do mês de dezembro de 22 em avião da Presidência da República e vendido num leilão nos Estados Unidos. E o dinheiro é entregue em notas, em espécie, pelo pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, para Jair Bolsonaro. Ele disse isso no depoimento e há fotos que mostram que na data em que o general Cid disse que entregou o dinheiro para o Bolsonaro, nota em cima de nota, tem foto dos dois juntos no hotel em que o encontro ocorreu nos Estados Unidos. Valor, 6.800.000 reais. 6.800.000 reais. Portanto, o presidente ou ex-presidente Jair Bolsonaro tem outros problemas com os quais se preocupar para além da inelegibilidade aprovada pela Justiça Eleitoral. Ele pode apostar ali numa tentativa de aprovação de anistia no Congresso Nacional, ele pode apostar na mudança da composição da Justiça Eleitoral, tudo isso é válido e são apostas que parecem ter alguma lógica, difíceis de serem concretizadas, mas nunca diga nunca. O problema é que o abuso de poder econômico é uma das denúncias contra Jair Bolsonaro. Essa, na Justiça Eleitoral, já julgada. Ele está inelegível em 2026. Até lá, é possível, por exemplo, que esse inquérito das joias avance. Como Bolsonaro explica à Justiça e aos eleitores, não aos fanáticos que enxergam justificativa para tudo, né? Mas como explicar à Justiça, como explicar aos eleitores que ele autorizou a venda de itens do Estado brasileiro e que recebeu uma enorme quantia de dinheiro, nota em cima de nota, dinheiro vivo, fruto da venda desses objetos que o Estado brasileiro recebeu de presente do mundo árabe, que não poderiam ter sido vendidos sob hipótese alguma, que foram levados daqui do Brasil em avião da Presidência da República, que foram negociados nos Estados Unidos por homens das Forças Armadas. O general Mauro Lorena Cid, pai do ajudante de ordens Mauro Cid. São explicações difíceis de serem dadas e difíceis de convencer aqueles que não são fanáticos adoradores de um determinado político, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.